Gênesis, capítulo 41. Vamos ler do 1 ao 16. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Junto ao rio Nilo, versículo 2. E eis que subiu do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam num carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e pararam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoraram as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou, e cada um conforme o seu sonho e conforme a sua interpretação. Assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a Iar-Rosef, que a gente conhece como José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a Iar-Rosef, José: tive um sonho, e não há quem o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe Iar-Rosef, José: isso não está em mim. Elohai, aqui tem Elohim, tá, gente? Eu já expliquei. Aqui tem Elohim, mas Elohim é plural. Então, Elohai, porque eu estou falando do singular, tá? Estou falando do eterno. Não está em mim, mas em Elohai, e que dará uma resposta de shalom, né? Ou seja, uma resposta de paz, tá? A Faraó. Então, assim, Deus, né, o Eterno, fala com Faraó. Faraó não era um homem que conhecia Deus, tá? Que conhecia o Eterno. E Deus falou com ele através de sonhos e ele ficou perturbado com isso. E mandou chamar todos os adivinhos e os sábios, mas ninguém conseguiu interpretar, porque era de Deus, entendeu? Era do Eterno. As coisas que são de Deus, que são do Eterno, homem nenhum consegue licença naquilo, tá? As coisas que são do Eterno, somente o povo que é do Eterno tem participação naquilo. Vamos aqui para Jó. Jó 33, versículo 14. Pois Elohai fala de um modo e ainda de outro, se o homem não lhe atende, tá?
Ele fala por meio da palavra. A direção de Deus não é para um engano. A direção do Eterno, gente, não é condicionada segundo o que eu quero, segundo aquilo que eu desejo. A direção do Eterno, ela me leva na vereda da verdade. Por isso que funciona, por isso que dá certo. Porque só quem pode nos dirigir e nos guiar, na verdade, é o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, tá? Só que a verdade não é uma vereda muito buscada, tá? A verdade não é uma vereda que as pessoas têm muito prazer, né, em andar. A verdade é uma vereda de concertos, de confronto, né? Na verdade, que confronta, tá? De confrontação de conhecimento do Eterno. Por isso, algumas pessoas hoje, né, foge da verdade, tá? Foge da verdade e vai buscar aquilo que está condicionada ao que elas querem, e aí, né, os espíritos de engano entram e fazem de muitos presa, né? Presa sua, porque o coração dessas pessoas não buscam a verdade, mas buscam o conformismo, né? Buscam uma felicidade sem custo e sem preço. Aqui, ó, versículo 15. Vamos ler até o 17. Em sonho ou em visão, de noite quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, né? Então, assim, por que Deus fala com o homem assim? Para não permitir que ele se esqueça de onde ele foi tirado e quem o mantém de pé, tá? Versículo 18. Para reter a sua nefesh, ó, gente, aqui tem nefesh, tá? Aí o tradutor aqui, ele botou a tradução de nefesh, ele botou pessoas. Mas na verdade, nefesh é alma, tá? Por isso que para reter a sua nefesh, ou seja, para reter a sua alma. Nesse sentido aqui, alma, para reter a sua alma e não pessoa, tá? Aqui, ó, para reter a sua nefesh, que significa alma, tá? Da cova e a sua vida de passar pela espada. Meu 19. Também é castigado na sua cama com dores e com incessante contenda nos seus ossos. Gente, isso é a palavra. Nossa. O Eterno, né, fala conosco, nos avisando para que nós sejamos livres das tragédias, né, nos avisando antes de acontecer, nos avisando para a gente tomar cuidado, para nos livrar da cova, para nos livrar da destruição. O Eterno não quer que a gente caia em embaraço, tá? O Eterno não quer que você sofra de maneira alguma, entendeu? Porque o Eterno, né, Deus, ama você, tá? E Deus quer o melhor para a sua vida, porque a sua vida custou muito caro, entendeu? Vamos aqui no versículo 23. Se com ele, pois, houver um malar, ó, gente, já falei aqui, ó, malar, cadê? Aqui, malar é anjo, tá? Malar, anjo.
Malahim, anjos no plural. Aqui, ó. Houver um malá, né, que está no singular, um malahim, mas ele poderia ter botado um malahim, né? Mas realmente, malahim é anjo, né? Um malar, anjo, em um intérprete, entre 1000 para declarar ao homem o que lhe é justo, tá? Não, assim, não é de hoje que homens têm falado segundo o seu coração, né? A preocupação de Paulo em instruir as pessoas era por causa disso, para que as pessoas não caíssem nas falsas profecias, nos falsos profetas, no engano. Por isso, a importância de nós andarmos de acordo com a palavra do Eterno, para que tenhamos esperança, tá, gente? Vamos aqui para Jeremias. Irmiarro, que a gente conhece por Jeremias, tá? Aqui, ó. Irmiarro, tá? Livro de Jeremias. Vamos ler o capítulo 14. Vamos ler do 13 ao 16. Então disse eu, Adonai Yarro, Iude Revavirre, soberano Yarro, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei shalom, ou seja, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Iude Revavirre, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa. Adivinhação, vaidade é o engano do seu coração. E o que eles vos profetiza. Portanto, assim diz Yarro, eu de Revavirre, acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Yalchorum, Yarushalom, tem aqui, mas é Yarushalaim, né? Que é Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem se sepulte a eles, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade, né? Então, assim, não só os profetas iria perecer, como também quem cresce neles, tá? A palavra é a verdade, entendeu? Existe o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu quero a verdade, eu quero ser construída, eu quero ser abençoada, né? Eu quero chegar até o fim e não perder a minha alma, né? Como está escrito, a sua nefesh, né? A alma. Então, é a palavra, tá? É a palavra que vai me conduzir, gente. Não existe mágica, tá? Hoje não existe apenas no mundo enganadores, tá? Não existe apenas no mundo adivinho, né? Adivinhos, mas dentro da igreja são espíritos malignos que trabalham para enganar o povo, tá? Agora você acha que só os pastores vão sofrer a pena? Não. Aqueles que os seguirem também vão, porque foram buscar mentiras, falsidades sobre, né, o engano, né? E assim, sabe o que vai mudar a sua vida? É a sua fé na palavra, é o seu apego à verdade.